Seja muito bem-vindo ao podcast Mais Poder no Compartilhar. Hoje com uma pessoa muito especial, que estou torcendo muito por ela. Ela vai conversar com vocês já já. E ela está nas minhas orações, nas minhas vibrações. Queremos agradecer ao Edson Transporte, que é o nosso patrocinador, e também ao Colégio Seta, que está conosco desde o começo, nesse projeto. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Rose. Nossa vida mudou, né? Mudou. Porque não foi só a dela, a minha também mudou. De 15 dias pra cá, o que mudou, Rose? Eu acho que mudou tudo. Tá mudando. Ó, minha voz. Começou pela voz. Sim. Começou a mudança pela voz. Tem Mas muita antes da mudança. voz, É, teve uma gripe, uma dor. teve muita dor, muita constância na dor. E aí, muita pesquisa pra achar Sim. o motivo dela. E nós achávamos que era a questão do óculos. Passei por tudo. Por óculos, por dente, Dor de dor ouvido. de ouvido, dor de cabeça. É um mistério mesmo. É, Foi um mistério. 45 dias hoje. com um grande mistério. Um grande mistério. Que foi revelado quando? Foi dia 2 de setembro. E de que forma mais inusitada possível. Foi, Na verdade, há uns 45 dias, uma visita, uma viagem com a família, eu tive o primeiro sinal de dor. Uhum. E aí, de lá pra cá, eu venho pesquisando, procurando, porque eu me conheço bem, né? Assim, a nível de organismo e meu corpo. Eu sempre tive uma boa saúde e sempre me conheci, me cuidei muito bem, preventivamente. E quando eu tive essa dor, que era muito estranha para mim, eu já comecei a procurar no primeiro sinal dela. E de lá para cá vim procurando, vários exames, várias visitas ao pronto-socorro, saía do trabalho, ia ao pronto-socorro, ia para casa insatisfeita, não conseguia encontrar nada. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Medicações que eu nunca tinha não costumo tomar. E assim foi indo. Uhum. Até o dia que eu fui pro Hospital das Clínicas, segundo sugestão do meu marido, a gente estava indo no hospital próximo à casa. E ele está aqui hoje. Tá aqui nos acompanhando. Nos acompanhando. Nos apoiando, me apoiando como sempre. E ele falou, vamos até lá tem bons médicos. E a gente já conhecia lá pelo histórico passado, né, da minha filha, que acompanhou por lá. E aí, fomos lá. E chegando lá, a gente, como sempre, tô com muita dor na cabeça, muita dor no ouvido, muita dor no maxilar. E aquela mesma queixa de todos os dias que eu já tinha ido ao médico. E a médica se espantou comigo quando eu entreguei meu celular com todos os exames que eu já tinha coletado, né? Tomografias, ressonâncias, já tinha feito tomografia do cérebro, ressonância, tomografia do pescoço, ressonância, e não tinha visto nada, os médicos do pronto-socorro não tinham achado nada. Eles acabam te liberando sempre. Sempre. Não tem nada. Não tem nada, toma esse remédio e vai embora. Fui a dentista por orientação dos próprios médicos. Pode ser problema de dentição, pode ser problema de articulação, da arcada dentária. Vai pesquisando. Eu fui pesquisando todas essas áreas. E nesse dia no HC, quando entreguei meu celular com todos os registros, né, digitais dos exames que estavam na plataforma, ela se espantou um pouco por eu estar lá e perguntou por que eu estava no hospital. Tarde da noite já, né? Eu sempre ia no final do dia, após o trabalho. E aí ela perguntou por que eu estava lá, fazendo o que lá. Eu perguntei porque eu repetia a mesma história. Dor na cabeça, dor no ouvido, dor não sei o quê. E eu quero saber o que eu tenho, né? Tô procurando saber por que essa dor está em mim. E eu não consigo achar motivo. Ela, como não? Você tem isso. Ela leu pra gente o nosso
o meu laudo. Nosso, porque eu tô quase. Meu marido tá tão junto que é nosso já. E aí ela leu o laudo e falou que você tem tá aqui, né? Com uma chance de 99% de ser câncer. E aí meu marido começou a chorar, eu comecei a chorar, porque eu não sabia. A gente sempre desconfia, pensa, né, que pode ser. Mas você nunca espera uma notícia dessa, né? E porque, na verdade, você acabou recebendo o documento impresso, leu e estava tudo ok, né? É, Na verdade, quando nós sempre fazemos exames, eu sempre faço isso também, né? Ler aquela parte. A gente não vai ver imagem, a gente não vai nem lê. procurar, não tem esse questionamento, né? A Sim. gente simplesmente vê o que está ali impresso e está tudo bem, Não, e né? não fui eu que vi, né? O médico viu o exame. Me entregou, me entregou o impresso na mão Uhum, e disse: tá tudo bem, pode ir pra casa. Você não tem nada, não, nessa área do exame. Você pode ir pra casa que tá tudo bem. Toma esse remedinho e tá tudo certo. Deve ser uma outra infecção. E aí foi indo. Quando, lógico, veio pro digital, ele veio completo, eu não li mais. Porque o médico já tinha liberado. sim. E eu também não ia ler o exame que eu já tinha lido. Até essa médica questionou, que ela, pela conversa que a gente tinha tido inicialmente, ela até questionou: nossa, você é tão esclarecida, como você não sabia? Eu falei: não sabia. Ela: mas tá aqui. Eu falei: não, não tava aí. Uhum. Então ficou aquilo, né, estranho. Mas eu acho que nada é por acaso, eu acho que a gente. Talvez eu tava indo por hospitais menos preparados, talvez, não sei. Sei que tudo combinou para que eu fosse até lá no HC. Do HC eles me encaminharam pro INCOR. Aí fiquei uma semana internada para fazer a pesquisa, confirmação de laudo. Foi confirmado na primeira tomografia, porque eles refizeram a tomografia, que constou mesmo uma fissura no meu brônquio, uma massa no meu pulmão esquerdo. Então tudo ficou confirmado. E aí, depois foi feito outro exame, que é o PET scan, para ver se tinha espalhado por algum outro órgão, porque no exame sugeria que não era primário, era um tumor secundário, então poderia vir de outros. Uhum. Por agora também não tenho certeza absoluta, porque a gente ainda está no processo de pesquisa, de maiores detalhamentos. Então, é isso, né? E com isso a vida muda muito. Sim, e rápido. Muda os projetos, muda as expectativas, muda as, acho que a esperança, né? Acho que é O olhar para a vida. olhar pra vida. É. É, a questão. A questão. Eu não tenho. Sei lá, acho que o questionamento é. Eu venho fazendo certo, né? É isso que às vezes dá um certo. Obrigada. Às vezes é isso, né? Que você pensa que tá fazendo uma prevenção. Como como eu disse, meus irmãos, logo que eu soube, que eu tive certeza, realmente, né? Enquanto estava na dúvida, ficou entre eu e meu marido. Só. A gente não divulgou a ninguém. Até porque acho que era importante que a gente tivesse Michel. certeza absoluta de tudo. E depois também eu queria que só meu filho soubesse primeiro. Minha nora, por mim, né? Por nós. Porque eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente ter. Saber a notícia pela própria pessoa. Não é uma notícia que se dê por mensagem. Não é uma notícia que se dê para um filho de outra forma. Então a gente decidiu que ia buscar em silêncio até que realmente houvesse a confirmação.
Então isso aconteceu no atendimento no pronto-socorro à noite. A confirmação só veio à tarde, no outro dia. E aí sim eu pedi que meu filho fosse até mim, que eu já ia ficar internada nesse caso. Eu pedi que ele fosse até mim, até nós, para daí eu dar a notícia, né? E aí somente depois para os meus irmãos. Gente, ela é ética até nesse momento. É muito ética, né? Até nesse momento. Que é respeitoso, né? Eu acho que isso é respeito, Sim, né? Respeito com seus bem próximo, bem próximo, bem próximo. Que é filho mesmo. Acho que você fez tudo da maneira correta naquele momento. Chamar o filho para depois dar a notícia aos familiares. eu acho que são as pessoas que estão conosco, né? Mais próximo e pela família. E eles já passaram por isso, né, com outros irmãos. Eu sou a quarta irmã, né, que tem essa doença. Então, lógico que a gente fala que é um fantasma que ronda a nossa família. Como eu disse para eles no dia da notícia, eu sou da fila. Então é a minha vez, né, da fila. Eu realmente não esperava, porque a gente sempre encontra, eu sempre acreditei, né? Sempre disse isso. Que eu acho que o câncer é quem tem mágoa, quem tem rancor, quem guarda ressentimento, quem tem, sabe? E eu, graças a Deus, eu nunca tive isso. Eu sou desprovida, literalmente. Eu não tenho rancor de ninguém, absolutamente ninguém. Será que essas crenças foram colocadas em nós? Que somente quem tem mágoa, quem tem isso, quem tem aquilo, que tem câncer. Não é Eu isso acho que. que é uma célula, É, né? sim, sim. Uma célula Não, que de mas é isso que eu repente acreditava, não né? funciona Então, na bem. minha crise, que a gente Sim, alicerça tudo, né? sim. Eu alicerçava tudo nessa minha crença. Uhum. De que eu não terei, porque é, eu Eu até sou brinco. calma, tranquila, É, estoica. totalmente estoica. E é isso, eu acho que hoje ainda eu sou mais mesmo estoica ainda Uhum. do que eu era antes de saber essa notícia. Porque eu continuo igual, mesmo com isso acontecendo na minha vida, eu não tenho o menor. Mas eu falo que a conta não tá fechando. Eu brinco aqui com Deus que eu falo, a conta não tá fechando muito bem. Porque se eu tinha uma vida, né, com os princípios que eu acreditava, que não me traria esse Uhum. tipo de desregulação celular, né, que eu acho que é isso, que nada mais é que enlouquecimento celular, né, Sim. que cria no corpo da gente algo estranho. E eu achava que não. Mas por que isso, né? Me alimentava bem. Lógico, não tinha uma vida perfeita, não, mas Gente, outra coisa, ela nunca fumou, né? é outra coisa, né? Que Nunca, nunca. nunca fumei, nem de adolescente, né? Que tinha aquelas coisas, né? Quando a gente é criança, Sim, tá entrando na adolescência, na minha faixa etária, quase todo mundo fumou. sim. Eu, eu falo que da minha família, né? Dos 12 filhos que minha mãe criou, só eu e ela não fumamos. Das minhas amigas de infância, só eu e mais uma amiga não fumamos. Então é uma estatística muito pequena, né? Uhum. Tanto que quando a médica falou que eu tava com câncer no pulmão, eu falei, oi? Como assim? Como assim? Né? Até desacreditei inicialmente. Falei, no pulmão, né? Estranhei muito. Mas é como. Mas tem aquela questão que eles comentaram da mutação, né? Tem aí umas coisas que eu não entendo e que também eu não tô pesquisando muito. Eu tô fazendo quase como a Cecília, uma pessoa que a gente entrevistou aqui, que venceu, né? Que tá Sim, aí, tá vencendo o dia a dia e graças a Deus tá super bem. E como diz, né? Ela se apoiou numa vontade de
de lecionar, de voltar a lecionar, e para De atravessar a atravessar a ponte, ponte. né? Então, é nesse segmento, né, que a gente... Ela fala, eu não pesquiso muito, não. Hoje eu não pesquiso muito mais. A não ser um exame ou outro que sai, mas o que vai acontecer, o que não vai, eu tô preferindo realmente perguntar para os médicos, esperando. Cada dia o médico fala, eu pergunto. Esse dia mesmo eu falei, eu fui numa médica e não perguntei da minha voz, que é uma coisa muito estranha, né? Eu falo baixo, mas não tão baixo. Tô rouca, né? Quase sem voz. Aí eu falei, nem vou perguntar pra médica, vai que ela me diga que eu não vou voltar a falar. Aí fiquei quieta. Mas na outra consulta eu falei, não, tá na hora de perguntar. Aí eu perguntei quando eu tava pronta pra ouvir, até a possibilidade de que eu não vou voltar a ter minha voz normal. Falei, hoje eu tô pronta. Uhum. Eu sou assim, eu acho que eu me preparo, né? Para as coisas mais simples, as mais complexas, tem tudo do meu jeito. Uhum. Não comento nada com ninguém, sou muito quieta, né? Eu vou, no meu silêncio, vou me construindo, ou me fortalecendo para as coisas. E aí ela falou, desculpa, ela me falou que provavelmente como essa fissura do bronco tá no área central entre meu pulmão, o coração e os brônquios, e pegou o nervo onde ele nasce, o que é responsável pela corda vocal. E ela falou, muito provavelmente, esse nervo está condenado, né? Mas que o nervo da direita está preservado. Então que eu posso fazer um bom tratamento de fonoaudiológico, e eu posso voltar a falar com mais naturalidade. Então, tá bom. Aí, é um sim ou não, Eu recebi um sim ou não no dia e tudo bem. Tem uma questão assim bem interessante. Eu sempre achei você, ainda acho você muito racional, Ah, porque sim, nesse momento você continua sendo racional, até mesmo na organização do seu dia a dia, nos seus sim, afazeres, né, na sim. sua rotina, em relação à escola. Então, assim, é tudo muito sistematizado e muito organizado, né, para que nada fique fora do lugar. Sim, fuja muito do controle. Sim. Eu acho que o que eu tenho que olhar agora é, como eu falei, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho certeza absoluta de nada ainda, porque nem o exame por completo saiu, né? Então, o que eu tenho que fazer é pensar na minha saúde, né? Em manter-me bem para ser o tratamento que vier, eu tentar estar fortalecida para ele. Mas também tenho que pensar na empresa, né? Uhum. Eu tenho, como eu falei para você, são mais de 40 famílias na escola. Sim. São mais de 15 famílias na Edson Transportes, né? E um dia a gente falou para cada um deles, vem para cá que eu te ajudo. Vem para cá que a gente te ajuda, né? Então ainda eu continuo responsável por eles todos. Eu me sinto responsável por eles todos. Eu acho que isso é o mínimo, né, de um ser humano. Uhum. Falando da Lucilena, A da filósofa, Lucilena. da filósofa que você e eu amamos tanto, ela sempre fala: a gente veio aqui para ser humano. Sim, Né? sim, A árvore veio para ser árvore, né? O animal veio para ser animal e cumpriu o papel deles. sim. Eu acho que eu vim aqui para ser humano. Uhum, E como ser humano, eu acho que a gente não pode ser irresponsável, uhum, né? É um momento. Então, pela minha razão ou não, ou pela meu lado de uhum. ser humana mesmo, eu tenho que ser responsável pelo quem eu chamei pra mim. E agora eu tô com uma responsabilidade gigantesca, porque agora eu vou ter que ser racional. E assim, ela era o juízo da situação, porque eu sou totalmente espontânea, quero fazer coisas. E ela
Adriana, para com isso, vem pra cá, pé no chão. Né? Então eu sou muito diferente, nós somos muito diferentes. É a água e o vinho mesmo, mesmo, Mas mesmo. que se complementam, né? Sim, Eu sim, acho que sim. a gente sempre se complementou. Eu acho que por isso mesmo. Hoje eu entendo, até pelo meu casamento, pelas relações que a gente mantém, os diferentes se complementam. Né? A gente fala, eles se atraem. Não, eu acho que eles se complementam. Porque eu preciso um pouco disso, né? Dessa leveza, dessa criatividade, dessa espontaneidade. Tá, mesmo que eu não as tenha, mas eu pego emprestado de você, pro meu marido, e você também, Nós às somos vezes. parecidos, né? Não é? Parecido em muitas coisas. Sempre tem uma piadinha no final. Sim. E aí, eu acho que é isso. E aí vocês também, às vezes, pegam um pouquinho emprestado Eu da minha preciso. razão. Nossa, preciso quase todos os dias Por isso que da eu sua falo. razão. É por isso que se complementam, né? É isso. Sim, sim. É isso. Mas não é fácil. Pra quem tá com você, não é fácil. É. Não. Não, porque assim eu pensei que eu fosse não chorar hoje. Eu pensei que eu fosse ficar muito firme hoje. É. E tá muito difícil. Porque quando É a muito. gente ama alguém é muito difícil. Então, assim, eu penso todos os dias, a ponte está aí. Eu tô do outro lado. É. E a gente precisa uma da outra. Eu preciso de você. Obrigado. Né? Porque a gente sempre foi muito unidas, né? De vez em quando um arranca-rabo. Até que não. Coisas de irmãs. Até que não, né, Adriana? É, Tantos mas anos juntas. são 25 anos, né? Então a gente sente muito, né? Muito mesmo. Porque a gente sempre acha que não vai acontecer. Porque a gente não quer que aconteça. E nesse momento que eu percebo, nós não temos controle de nada. Sim. Obrigada. Por isso que eu Não falei que eu sou mais. temos controle de nada. Por isso que eu falei que nós somos mais. Eu sou mais estoica ainda agora. Porque plenamente eles têm razão. Sim. E aí a ideia. Obrigada. E a ideia é essa, é focar no que você pode controlar. Sim. Né? Não é no que não pode controlar. Isso agora, né, nunca esteve ao meu controle. Hoje eu vejo, né? E não vai estar, né? Mas eu vou seguir. E ao mesmo tempo, eu acho que tudo a gente precisa refletir. Tudo que acontece, de bom ou que não seja tão confortável. Mas tem que ter a reflexão, né? Eu estou aqui. E o que eu vou fazer nesse momento, né? O que eu estou aprendendo com isso? Porque a vida da gente é um grande aprendizado, todos os dias. Sim. Ninguém sabe tudo, né? Então, assim, mesmo nessa situação, eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo a puxar o freio de mão. Puxar um pouco o freio de mão e pensar assim, Adriana, você precisa ser um pouco mais racional, né? Porque eu sou expansiva, né? Eu tenho muitas ideias, né? E Tem que continuar assim. mas assim, mas eu tinha que me brecar, né? Eu tinha que falar assim, não faz isso não. Calma, agora não, né? Porque eu vou e faço. Né? E eu preciso também aprender. Então eu tô aprendendo. Não é da maneira que eu gostaria. Não é de jeito nenhum da maneira que eu gostaria. Mas como tudo na vida é um grande aprendizado, tem uma lição por trás de tudo isso. Então que a gente aprenda da melhor maneira possível. Eu acho que tô aprendendo. Eu aprendi muita coisa com você, né? E nesse momento tô aprendendo ainda mais, né? Porque eu acho que eu não estaria aqui no lugar dela. Eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu não teria essa força. Ela tem uma força que é admirável sempre, né? E eu falo para ela: deixe de ser rígida. Para de ser tão rígida, porque ela é muito sistemática e muito racional, né? Como eu já falei. E é importante aprender, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas eu não acho rígida, não. Eu acho que mais é
focar no que tem que ser feito. Eu acho O que é isso. tempo todo. Eu acho que isso é talvez responsabilidade, Uhum. autorresponsabilidade. Porque eu sempre trouxe pra mim tudo. Eu que escolhi, eu que pensei. Eu raramente culpo as pessoas, né? Mesmo quando as pessoas me dão umas rasteiras, e já tiveram várias, eu falo, eu deixei, né? Eu abri brecha, eu fiz pra isso, né? Então, não sobra outra coisa de não buscar soluções para aquilo, para sair daquela situação. E com relação a isso, eu falava pro meu marido, se um dia eu pegar, a gente esperava não pegar, né? Como eu já disse, eu falava, mas se eu pegar, vou mexer nada. Não vou fazer nada. Vou deixar por conta de Deus. Ele me deu a vida, vai tirar a hora que ele quiser. Mas, Só que quando vem, né, tira sua voz, te dá dor. Aí como não fazer nada, né? sim, E é instinto, né, do ser humano você preservar a vida. sim, Eu vi isso, aprendi isso. A gente sabe que preservar sua própria vida é instintivo. E eu achava que sim, lógico, né? Mas quando você tá assim, eu vou falar, não, não vou abandonar um tratamento, ou eu não vou me expor a um tratamento. é como É se fosse muito uma difícil. compaixão para consigo mesmo. Ah, não, eu acho que é. Acho que você não sente dona. Eu não me sinto dona, não sou eu. Sou eu que tiro minha vida, não sou eu que escolho as horas das coisas. É Deus mesmo, né? Eu falei para um amigo meu, uma amiga minha, eu não sou nada ritualista. Acredito muito em Deus. Mas eu não sou de orações, de terços ou meditações. Porque eu sempre falo, eu falava com Deus no meu banho. A maior parte das vezes eu conversava com Deus no meu banho. Porque era a última hora, é a última vez, é a última atividade que eu faço no dia. Pode ser meia-noite, 1 hora, ou 10 horas. Minha última atividade do dia sempre é meu banho. E é onde eu me sinto sozinha. Geralmente eu estou sozinha. E a gente tá despido, né? Sim, Então é você com a sua mais, essência. mais próximo da essência. Você não tem maquiagem, né? Como eu tô aqui, ó. Sim, A gente não tem roupa. A gente não tem nada, né? Que tire você da sua divindade. Então era o que eu mais conversava com Deus. E agradecia o dia e pedia, né? E era rápido, mas era assim, era eu e ele. profundo. Era bem profundo, sempre foi muito. Como eu falei, sempre no meu silêncio, né? Eu falando isso agora. Acho que nem meu marido sabe bem disso. Porque é eu e ele, é eu e Deus, né? Então eu falava, ai que bênção, né? Como também eu tenho algumas coisas assim. Quando eu entro na minha casa, até hoje, todas as vezes, eu desligo o meu carro, eu falo, graças a Deus, cheguei na minha casa. E que bom que eu tenho essa casa para vir, né? Então eu tenho essas coisas que é só minha, que eu acho, sempre falo, isso me alimenta. Sim, Eu sempre tive a uma casa, gratidão. eu sempre tive minha casa para voltar, né? Graças a Deus. Então às vezes eu subo a escada na minha casa, tem uma samambaia linda lá, que eu ganhei da minha irmã. Ali as duas. E as duas ela, a Dinha que me deu. E elas são maravilhosas. E quando eu olho elas, eu falo, ai, como vocês estão lindas. Obrigada. Toda vez que eu subo a escada entrando, porque geralmente eu já subo e vou pro meu quarto, né? Deixar minhas coisas e tal. E elas sempre estão me recebendo na subida da escada. Eu sempre as admiro. Eu acho linda. Às vezes eu ponho a mão nela, né? Em uma delas, que alcança a escada. E eu ponho a mãozinha nela e subo. Aí quando tem uma folhinha meio triste, né? Meio amarelinha, fala, ai, tá na hora de cortar. Quando eu penso em cortar, a Ana, que
é meu anjo da guarda da minha casa. Ela já corta, vai lá no dia seguinte, pensa que ela adivinha. Quando eu vejo, já tá lá sem aquela florzinha, aquela folhinha branca. Então, assim, eu tenho muitas coisas. Hoje, eu só penso nisso, né? Sim. Agradecer mais ainda. Mas eu não me questiono, porque talvez se eu questionar, eu vou ficar meio tristecida Sim. com Deus. Não é o que eu quero. Sim. Sim. E no meio de tudo isso tem uma questão muito bonita, né, que a gente tem que falar, né? Eu nunca fui visitá-la no hospital que tivesse só uma pessoa, né? É verdade. Nós até levamos bronca lá, então, é festa, né? Porque é muita gente e todo mundo brigando por uma senha para subir. Então, assim, e é bom sentir esse amor das pessoas, Muito né? É bom demais sentir esse amor, né? Das pessoas quererem estar com você, estar perto. Nós fizemos nós não, uma amiga querida fez um grupo de oração, de preces, né? Olha, quase saiu briga, porque faltou horário, 24 horas faltou horário para a gente conseguir colocar tudo. Aí, não, uma hora não dá, então vamos colocar cada meia hora vai colocar cada 15 minutos. Então, assim, eu acho que isso é muito bom. Isso é um legado, né, da sua simplicidade, da sua amizade com as pessoas. Você sempre ajudou muito sua família, né? Então, assim, tem uma irmã que mudou pra praia, mudou há pouco tempo e não está lá, está na sua casa direto, porque ela quer que você se alimente, que você coma, né? E pegaram no meu pé hoje, pegaram no meu pé hoje, faz ela comer. Tá bom, pode deixar. E eu falo que na sala dela tem um monte de câmera Big Brother, porque a irmã liga. Já comeu? Já comeu? Eu acho que isso tudo é muito fortalecedor, né? Sim. Eu achava eu querida, mas como eu sou muito quieta, né? Eu acho que eu sou muito silenciosa com as pessoas. Eu não achava que era tão querida. Quando eu fui internada, né? Que primeiro aquilo, né? Eu dei notícia para meu filho, minha nora. Aí depois eu dei notícia para meus irmãos. Aí depois eu dei para os meus amigos, né? Para vocês todos, para a equipe, né? Para as equipes de trabalho. E quando eu comecei a receber tanta visita, no sábado mesmo, no hospital, né? Eu recebi 22 visitas. Eu não sei como eles deixaram subir. Porque eles ficam brigando lá embaixo. Brigando. Troca a senha comigo, porque tem uma questão de senha, né? Sei. É uma briga boa. É uma briga do bem. E aí eu vi, né? Eu achei isso rico demais isso. Né? Eu falei, nossa, a gente sente o amor Sim. de um grupo, né? De pessoas que às vezes você está mais próximo. Mas assim, eu tive visitas e telefonemas e mensagem de pessoas nem tão próximas, mas tão queridas, né? E que ajuda muito a gente a saber que você não está sozinho, né? E uma coisa que eu quero falar aqui que eu acho muito importante, a sua transparência. Porque assim, as pessoas poderiam se esconder, né? Não falar por causa da empresa, por causa de outras questões, né? Ontem nós conversamos sobre hoje, né? E essa transparência, essa verdade, né? De não ficar escondendo nada, né? Eu acho que isso é muito digno. Eu acho que eu sempre prezei muito pela verdade. Às vezes ela dói, né? Mas eu acho que sempre a verdade, ela não, ela não deixa margem para erro. Minha mãe falava, eu já não sei nem se eu falei isso em algum podcast aqui, mas minha mãe falava, uma mentira leva 7. Eu era criança, né? Minha mãe faleceu, eu era razoavelmente nova, né? Então, assim, mas quando criança ela falava muito isso.
Não minta, não minta. Uma mentira leva a 7 mentiras. Eu, na minha infância, adolescência, eu não entendia muito esse ditado dela. E depois eu fui crescendo. E infelizmente eu tive uma relação com uma pessoa que mentia bastante. E eu entendi. Bem, o que era isso? Graças a Deus, eu nunca usei isso como princípio de vida, mentira. E nem omissão. Esses dias tem uma tia minha que é muito querida. Ela me tem como filha e eu tenho como a minha mãe na terra. Porque quando eu era muito jovem, com muita pobreza, ela era muito bem de vida. Ou bem de vida, no interior. Então, comparada a nós, ela tinha mais condição que a gente. E ela acolheu muito minha família, né, diante da pobreza, das dificuldades. E eu só soube disso, porque eu nem era nascida, quando ela fez tudo isso pela minha família. Depois ela fez por mim. Me acolhia nas férias, me dava café na cama. Ela era muito amorosa comigo. E gratuitamente, por amor, de Estelina, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Então, na minha infância, ela me ajudou. Ela me proporcionava as férias, que era só, não era luxo. Era uma coisa ou outra que eu não pedia para minha mãe. E não ter trabalho. Porque em casa era muito trabalho, né? Limpa a casa, limpa o chão, vai isso, vai buscar isso, vai buscar. Então, desde criança, a gente em casa sempre foi incumbida de muita tarefa manual. Minha mãe criava porco, abre escalagem, lavagem, não sei aonde. Criava galinha, não sei o quê. Depois os vizinhos todos comiam aquela pedacinho da carne do porco, sabe? Era bonito, né? Hoje eu vejo que era uma coisa linda. Uma irmandade, né? Uma irmandade grande dos vizinhos, que eram como irmãos, grandes irmãos. E então eu cresci com isso. E quando chegava nessa tia, ela falava, não precisa fazer nada. Pode tudo. Era férias. E aí a gente meio que inverteu às vezes. Né? Hoje eu, graças a Deus, tenho mais condição e ela menos condição. Eu não ajudo tanto quanto eu gostaria, mas a gente se ama muito, né? E esses dias falaram, não conta pra ela. Eu ainda não contei, mas antes desse podcast ir ao ar, eu vou estar lá, até lá, Barra Mansa, e vou contar pessoalmente. Porque, como eu disse, não é coisa que se fale para uma pessoa que já tem mais de 80 anos e muito querida, por mensagem ou mesmo por um podcast. Então a gente vai até lá para eu conversar com ela. E então, assim, tem essas coisas que eu acho que alimentam. São delicadezas que faz parte da vida. Eu tenho que ter esse cuidado. É um alimento de ética, eu acho assim. A gente fala de alimento de comida, mas tem coisas que alimentam a gente também, espiritualmente. Sim. Ética, moral, respeito, carinho, amor. Né? Isso também nos alimenta no nosso dia a dia. E é gratidão mesmo, né? Eu acho que a palavra da minha vida é gratidão mesmo. Como eu sempre falo, eu não sou de externalizar verbalmente. Eu nunca fui. Minha linguagem do amor é fazer. Então eu faço o que eu posso, dentro da minha condição, para melhorar. Então às vezes é um ato pequeno, às vezes é um empurrãozinho, vai que você precisa sair dessa. Você precisa comprar seu apartamento. É o bora lá. É o bora lá, precisa ter o apartamento dela. Então assim, eu acho que é isso. Então quando eu vi, né, voltando nas visitas, quando eu recebi, não só sábado, mas recebi todos os dias visitas, pessoas saíam do trabalho, né, como a Cassinha, saía do trabalho, chegava lá já quase na hora da visita acabar, e ela ia lá 2, 3 vezes na semana para dar um abraço, para fechar a noite comigo, dessas coisas. Eu acho que é um legado, sabe? É amor. É amor É um mesmo, amor puro. né? E é um amor que
E eu vou falar uma coisa para você que a gente já vinha conversando antes do seu diagnóstico. Quando existe o amor sem nada em troca. Lembra que eu estava Sim, comentando com você esses dias? sim. Né? Porque dá a sensação nos tempos atuais que tem que ter uma moeda de troca, É, né? E hoje, quando né? alguém faz algo para você sem pretensão alguma, eu falo, esse é o verdadeiro amor. Eu Esse é acho o verdadeiro amor. exatamente, né? Porque você nutre um amor genuíno mesmo. Sim, Que é esse amor que advém do ser humano, sim, que advém da divindade, né? sim, De Deus mesmo, né? Que é uma criação. Nós somos criação, né? E eu acredito que é isso, né? A gente até falei esses dias, que às vezes a gente não entende muito, que a gente é parte de Deus, que nós somos deuses também, sim, mesmo parte. E aí o pessoal, um exemplo que eu levo para a vida é assim, né? O mar é gigantesco, quase que você não consegue, né, dimensionar. E aí, se você for lá e pegar essa caneca e encher d'água, trazer para fora do mar, ele não deixou de ser mar, com ainda certeza. que esteja dentro de um recipiente limitado. E esses somos nós, né? Essa xícara, né? Com Deus. Então, aquele mar imenso é Deus. E nós, dentro desse corpo físico aqui, também somos deuses, né? Um Sim, pouquinho dele. E não deixamos de ser, né? Então é o jeito da gente honrar mesmo. Por isso que eu falei para você, né, principalmente, que a gente, eu não tenho medo da morte hoje, mesmo com esse fantasma rodando. Eu não tenho medo, porque eu acho que é isso, é o tempo de cada um, hum, né? Minha filha foi com 17, né? Minha irmã com 60 e pouco, minha mãe com 60 e pouco. Eu tô com 59. Não tem uma medição, né? Não tem uma meta, não tem uma régua sim, do tempo da vida. E a gente veio aqui para evoluir, aprender. sempre. E é isso que é a ideia. Eu acho que assim, ontem mesmo eu comecei falando de novo de outra paixão sua. Tá vendo? Hoje eu tô. Eu que tô fazendo a vez. Da psiquiatra, né? A doutora Você hoje. A doutora Ana Beatriz, É. né, que a gente tanto gosta e compartilha também. Ontem eu comecei a ver uma palestra dela que só tinha 2 horas que ela tinha postado. Você vê que engraçado. E a primeira coisa que ela fez uma pergunta. Se você morresse hoje, qual das suas versões seria enterrada? Uhum. Eu falei, é pra mim. A palestra dela foi pra mim. Eu nem terminei de ver. É que como toda palestra, Sim, podcast, eu ouço um pedaço, paro, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Infelizmente não deu tempo de ver toda, mas é bem interessante que ela fala dos 11 pilares. Mas eu não consegui ver tudo, aliás, vi só um pedacinho. Mas a frase me impactou muito. E eu juntando a frase dela, né? A pergunta dela, se hoje você morresse, qual das versões suas seria enterrada? Cremada? Que eu acho que é o melhor hoje. Mas eu fiquei pensando, né? Se eu for enterrada hoje, amanhã, sei, né? Comparada ao que eu tive, a mostra de amor que eu tive no hospital, sobretudo no hospital e em casa, né? Que as pessoas têm me visitado para me dar um voto de. e o sino, Também, né? né? Eu acho que eu vou deixar a minha melhor versão É. de, de que é isso, né? Fazer da simplicidade, viver às vezes um pouco no anonimato, porque não precisa fazer grandes shows, né? Sim, Porque às vezes você faz um pouquinho para cada pessoa. Às vezes uma palavra, às vezes uma frase, às vezes o convívio. Meu marido até brinca, né? Que aprendeu bastante comigo, que é normal, que a gente é a troca da vida, sim, né? Então, eu acho que isso que é o legado. Então, se pela demonstração que eles me deram, desculpa,
se a demonstração, né, toda a demonstração que eu tenho tido, não só no hospital, né, na escola, pela Edson. Ontem eu recebi, domingo eu recebi, eu falei pra você, né, uma mensagem linda, né, de uma pessoa da Edson Transportes, né. Ele estava na missa da Nossa Senhora Aparecida e mandou um pedacinho e colocou lá, no meu silêncio, eu estou rezando muito por você. Eu achei lindo, né? Lindo dele, da parte dele. Porque ele é uma pessoa também muito quieta, muito reservada. E ele se dedicou aquele minuto para pensar em mim. Sim. Tava no grupo, eu imagino que ele é motociclista, eu imagino que ele estava no grupo de grandes amigos. E naquele momento de oração, ele pensou em mim. Né? Isso é muito grandioso. Então tem uma semente, né, em muita gente. E a semente é essa, né? De amor mesmo, de carinho, de simplicidade, de respeito e de respeito até o outro. Porque às vezes as pessoas falam, você não tá com raiva. Não, né? Eu não tô com raiva. Porque a pessoa tem o motivo dela, às vezes. Às vezes tá falando, tá brigando, né? E às vezes você fala, às vezes é por desculpa. Às vezes é por limitação. Às vezes é por falta de consciência. Às vezes é por falta de um braço, de uma mão. E daí? Não sou eu que vou ensinar. Eu posso ajudar com o meu modelo. Sim. Se aprender, tá bem. Se não aprender, também. Como eu aprendo muito por modelo. Eu aprendi muito com você, né? Muito. A vida inteira, né? Esses 25 anos. Cada coisa que você fala, cada detalhe, cada visão antecipada que você tem das coisas. Eu fico assim, eu vou pra faculdade, aí assim, qualquer mensagem que eu falo, nossa, isso é interessante. Rose, olha o que tá falando aqui. Eu falei, ela tá na aula e tá mandando mensagem. Mas é isso, porque esse jeito de aprender, eu tenho um jeito de aprender um pouco diferente, né? Lógico que eu gosto de estudar, gosto de ler, mas muito menos que você, mas é muito menos. Eu gosto de aprender principalmente com as pessoas, né? Sim. De olhar, de conviver, de entender as pessoas no olhar. Eu gosto de perceber as pessoas. Às vezes eu falava, você é meu marido é observador demais. Ele sabe exatamente que roupa que você veio, como você está. Se perguntar, você hoje está de pink, né? Então pode ser que eu vá lembrar. Mas se eu sair daqui, que cor que é a roupa da Adriana, é capaz de eu falar, ai, não sei. Mas se você estava triste, estava angustiada, estava preocupada, estava feliz, eu vou te falar. Mas se estava com a roupa X, com a roupa Y, com o cabelo assim, não sei. Eu percebo a pessoa, né? Eu tento perceber a pessoa. E é natural, não é que eu tento, é nato em mim. Isso é você. Sou eu assim. Isso é você. Então eu percebo a pessoa. Eu acho que esse é um grande legado, né? Porque isso só é possível por conviver. Mesmo no meu silêncio. Quietinha. Mesmo quietinha. Eu sei tudo, eu observo tudo. Eu percebo as pessoas, eu sei. Às vezes eu percebo, ai, tá sendo tão falsa, mas que pena, né? Porque não vai resolver, não Sim. vai ajudá-la. Ai, tá sendo tão verdadeira, que bom, né? Que bom que ela tá compartilhando a verdade dela. E eu não tô nem aí se é verdade, se é mentira. Porque pra mim, eu tenho um filtro, né? Graças a Deus. Eu tenho um filtro. Se é verdade, pra mim serve. Ótimo. E se não for verdade, mas também me alimentar naquele momento, vem também que eu vou aproveitar. É isso. Eu aprendi muito, né, com todo mundo. Hoje mesmo eu falei com a minha enteada. Eu falei, aqui eu sou feliz, né? Na escola, né? Ela falou, você tem que ficar, parar. Falei, se eu parar, aí sim vocês me vão Na ver verdade, é doente. que tá todo mundo querendo controlar, né? Eu entendo. Eu entendo.
Mas eu falo, eu tenho que saber o que é melhor pra mim. Eu me conheço. Exatamente. Eu falei esses dias, domingo mesmo, eu acordei muito molinha. Muito molinha. Eu não saía da cama. Aí eu falava assim, ainda bem que é domingo. Que eu posso ficar na cama. Eu só levantei pra almoçar. E depois pra receber as minhas visitas. Aí eu recebia a visita, voltava pra cama, recebia a visita, voltava pra cama. E aí eu podia. Aí na segunda-feira acordei, outra mulher, forte. Ah, acordei já. E assim, então eu falei, eu sei do meu limite. Quando eu não puder ir trabalhar, eu não vou trabalhar. Graças a Deus eu posso escolher hoje, né? Eu posso ter essa opção. Mas é ali me faz feliz. É estar naquele barulho das crianças. É ver o sorriso de um, é ver o outro, né? E é isso, né? O sino tocar. Sim, Porque não na tocava. escola, quando toca, Hoje batemos palma, é né? assim, quando toca é É alegria. alegria, É né? E isso, nós né? temos um símbolo mesmo, que é o É. sino, né? Então, você chegou esses dias na escola, quase que arrancaram o sino na parede. Porque Essa- estava tava todo mundo muito Muito feliz feliz, né? com a sua presença. Eu percebi o que eu falei, cada abraço. Hoje, todo mundo que eu chego na escola me dá um abraço caloroso, né? Isso é uma grande troca. A minha médica falou, pode tomar reposição, como fala, suplemento, mas a sua comida, o seu melhor remédio é comida. Bom É, saber. é comida. Ela falou, coma. Por isso que tá todo mundo falando de comida. Comida, é. E eu acho que o alimento da alma é isso aí, né? Vamos sair daqui, vamos pra uma churrascaria. Eu até brinquei ainda hoje, que se não fosse a dita da picanha, até seria vegetariana. Mas eu ainda não comi a picanha que eu gosto. Mas é assim, eu acho que a gente tem que continuar brincando, né, do jeito, né, cada um do seu jeito, lutando. Eu, eu me comprometo sempre, né, com o meu tratamento. Ainda não sei qual é, mas vou saber em breve. É isso. E com os pais da escola, eu acho que assim, é Você. importante falar dos pais da escola, porque hoje já umas duas pessoas, né, já me viram com essa voz linda, sensual. E o corpinho de top model. Emagreci 6 quilos, não, minto, 6 quilos e meio em 40 dias. É muito peso perdido, né? Então, lógico, muitas pessoas percebem, outras nem tanto. E eu falei, não é hora, né? Não é para um pai que você vai falar, para um outro Sim, pai. sim. Por isso que ontem eu me dispus a falar, Uhum, vir pro podcast, porque eu acho nada melhor que a transparência, como você falou, de falar a verdade para as pessoas, uhum. mas falar de forma clara, objetiva e ampla e pública. Sem Porque tantos se eu falo rodeios. para um, Melindres, né? porque se eu falo para um, tem a interpretação dela. Uhum. Aí ela falou assim, porque as pessoas põem muita emoção Sim. no que ouvem, né? Eu tenho um pouco de medo disso. Por isso que uma das maiores orientações que eu dou para a equipe é ouça sem emoção, né? Qual é a reclamação? É essa? Então, é essa. Não é porque você achou que a pessoa estava nervosa, achou que a pessoa estava com raiva de você. Tudo é achismo. Mas o que que ela te trouxe? Ah, fulano de tal, né? Bateu a porta e machucou minha mão. Então esse é o fato. Agora, por quê? Às vezes foi até sem querer. Sim. Não é verdade? Então ouça sem emoção. Então é importante esse podcast, eu acho que tornar pública, né? É isso que realmente eu estou com essa doença. Isso nada muda para a escola. Isso nada muda para Edson Transportes. Porque tudo, a gente, lógico, está ampliando mais, porque às vezes a gente fica mais afastada. Como eu disse, eu não sei bem o tratamento, embora eles tenham prometido um tratamento bem mais personalizado, com menos efeitos colaterais. Então eu espero não me afastar, né, do trabalho, que é o que me faz feliz mesmo. Parece incrível, mas eu estou muito feliz em cada ambiente que eu estou trabalhando. E eu prefiro estar local, trabalhando dentro das empresas.
Mas eu prefiro que as pessoas saibam por mim. Exatamente isso. Nada muda com isso, com esse diagnóstico. Nada muda para os funcionários, nada muda para os alunos, nada muda para a vida da escola e da empresa, da Edson. Porque a gente tem grandes, né? Tem você cabeçando a direção da escola, tem o Edson que toca a empresa, tem o Wellington que nos ajuda muito na Edson Transportes. A gente está pondo mais pessoas para dar esse suporte, porque caso eu precise me afastar, tem uma pessoa, mais gente integrando a equipe, mais gente sendo redirecionada para novas funções, que a gente vai passar isso para a equipe. Sim. Então, assim, nada vai precisar mudar. Se é racional ou não da minha parte, isso não importa, né? Eu acho que o importante é que se eu vencer isso e se controlar, ótimo. Se eu viver mais 10, 20 anos, 30, com a minha expectativa, né, de envelhecer bem, ficar bem velhinha, não, ótimo, eu vou curtir como eu sempre curti. Mas se não acontecer, também tem que estar tudo organizado para as duas áreas. Se eu estiver velhinha, é bom que a escola esteja ainda mais estruturada e a Edson Transporte ainda mais estruturadas, para que elas caminhem cada vez para um futuro mais promissor. E se eu não seguir junto, né, que não é expectativa, lógico, sempre é expectativa para o bem, que a escola e a Edson também estejam alicerçadas, porque eu penso, além de todos os alunos, as famílias que a gente acolhe tão bem lá, nas duas empresas, que são muitas famílias, tem as 60 e poucas famílias Sim. que a gente acolhe dentro do ambiente, dentro do ambiente corporativo, e que cada um depende de nós, né? Eu acho que isso é primordial nesse momento. E não é ser fria, e não é ser calculista, não é ser racional, é ser responsável. E isso eu gosto de ser, não me faz mal nenhum, né? Nenhum mal, pelo contrário, eu prefiro estar caminhando. O pessoal fala, mas isso você está se despedindo de forma alguma. Eu não acredito Eu nisso. estou deixando De as jeito coisas, nenhum. porque, lógico, com isso, é evidente que está me fazendo pensar. Será que realmente eu preciso ficar 12 horas trabalhando? Sim. Eu preciso estar 5 dias por semana, ainda levar serviço para casa e Sim. trabalhar sábado e domingo, como foi a minha vida toda. Eu trabalho desde pequenininha. Eu dei aula particular para essa grande amiga que abriu, né, essa corrente de orações. Sim, Adriana. Adriana, né? Ela abriu, eu dei aula para ela. Ela fez a segunda série. E a primeira série, eu já dei aula para ela por troca de dinheiro, porque a mãe dela me ajudava para dar um dinheirinho, porque ela é espanhola, tinha dificuldade na lição. E eu ajudava. Então, quer dizer, eu trabalhava aqui com 9 anos, 10 anos eu já trabalhava. E hoje eu tô com 59. Estou trabalhando. Não quero parar. Mas eu posso desacelerar, né? Um pouquinho. Sim. Então, isso está me fazendo pensar em alguns detalhes. Sim. Se a escola e a empresa, Edson, estiver bem estruturada, a gente pode também desacelerar um pouquinho e deixar na mão mais pessoas. Também não sobrecarregar, porque eu não acho justo sobrecarregar as pessoas, né? Não é o nosso objetivo. Então é isso. Tudo isso. É tudo O isso. nosso primeiro podcast, nós falamos muito sobre resiliência. Sim. O de hoje seria qual tema? Gratidão. Gratidão. Por mais que eu esteja com essa doença, eu tenho muito para agradecer. Muito. Eu indo, ficando, seja quando for, eu deixei muito legado, tô deixando. E tô deixando, é o que eu falei, todos esses anos de trabalho, eu construí, né? Uma Construir. estrutura. E tá aí, né? Firme e forte, graças a Deus. E isso é bom, né? Eu acho que Sim. é uma boa construção. Da onde eu vim, para onde eu cheguei, foi uma grande conquista. Eu acho que isso é mérito meu, lógico, nosso, da família, dos amigos, parentes, funcionários. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu não fiz, ninguém faz nada sozinho.
É ilusão que as pessoas fazem algo sozinho. Você acha que vale a pena deixar legado? Sim, Sempre. sim. Se alguém lembrar de uma frase, Uma uma frase frase. for direcionada a mim, já terá Sim, valido a pena, não é sim, verdade? sim. Porque é isso que a gente constrói. Quando nós falamos de legado, eu acho que tem essa questão da responsabilidade, Sim, né? Então, muitas pessoas não querem deixar legado porque não querem ser responsáveis. Hoje em dia, eu tô convicta disso. Então, assim, eu quero deixar legado. Você sim. entendeu? Você quer deixar legado. E que bom que tem pessoas que pensem em deixar legado, né? A gente falando de vida, falando de morte, de tempo, 10, 20, 30 anos, É. né? Mas eu também não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Ninguém sabe, Nós não né? sabemos. Ninguém sabe. Então vamos tentar fazer o melhor cada dia. E assim, eu tinha uma ideia, né? Nem sei, a gente não sabe. Você, meu marido e muita gente falava Nós sempre, dois, olha isso. sempre na vida, né? Sempre falavam, escreve um livro, Ai, né? sempre. E a minha ideia, eu falava, vou escrever o livro pra quê? Vou ensinar quem? O quê? E aí, há pouco tempo atrás, eu fiquei, já sei, vou mandar um recado pro meu neto. Que linda! E mesmo antes do diagnóstico, eu pensei nisso. Ele não estava nem era, nem estava aí. Uhum. Agora que o Nicolas está, eu não sei se vou escrever também, né? Não, eu não sei de nada, mas como esse podcast vai ficar aí, né, para muito tempo, eu acho que esse é um recado para ele mesmo. Que o meu legado se estenda até ele mesmo. Sim, por Hoje ele está gerações. com 1 ano e meio, só 1 ano e meio. Eu quero ficar muito tempo aqui para que isso ele ainda participe muito da minha vida, para que eu possa ajudar meu filho, minha nora, com a contribuição que a gente pode dar pela experiência, pela vivência. E é isso, né? Se não sair o livro, se não sair nada, eu acho que vale a pena a gente saber, ele saber da minha própria boca, né? Qual, Que ele é minha razão hoje. qual o recado que você dá para Rosimeire? Pra Rosimeire, achar o que tá lá do outro lado da ponte, que eu ainda não achei. Isso faz falta. Vai achar, Só vai isso. achar. Isso é um propósito. Vai Então, achar. talvez eu já tenha, eu já viva em propósito e não Sim. saiba. Não tem uma coisa, é isso, é fazer isso. Talvez por isso que eu tenha tanta dificuldade de achar um propósito específico da vida, sabe? Porque eu acho que eu já vivo nele. Uhum. Sem muita. é, Sem muitos nomes. Sim. Aí tem essa missão, aquela missão. Não, eu acho que a minha vida é o dia a dia. É fazer um pouquinho a cada dia. É entrar no elevador e saber que tem um ser humano ali, Sim. apertando o botão para eu chegar no andar que eu queira. E que ele não é invisível, né? Sim. E que eu cumprimente. E que eu despeça dele. Eu acho que isso é tão simples. E é tão grandioso comparado ao que a gente vê hoje. Então, é simplicidade. Esse é o propósito da Eu acho que é vida. ser humano. É isso. É Eu acho ser que esse é meu humano. propósito, é ser humano, né? É tentar me despir. Eu fiz um processo, tô estendendo um pouquinho, mas a gente vai Não, acabar. isso é porque nós falamos que eu já ia falar pouco, É, né? No máximo 40 é. minutos. Eu fiz um processo Hoffman, da quadrinidade, que eu já falei aqui uma vez. E ele, um dos exercícios que eles têm é para que você não se enganche em nada e não deixe nada enganchar em você. É ficar liso, mas não liso no sentido de escapar da sua responsabilidade ou da culpa. É liso no sentido de limpo mesmo, né? Eu acho que esse é o propósito. Então, talvez por isso que eu não sei exatamente o que está do outro lado da ponte. Lógico, tem meu marido, tem meu filho, tem minha nora, tem meus irmãos, tem meu neto, tem tanta gente do outro lado da ponte me esperando, né?
me curar para seguir, mas não é um propósito, sabe assim, focado, aquilo só. É só isso. Talvez às vezes eu sinto falta, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu já vivo no meu propósito. É isso. É Você isso. já atravessou a ponte Já e não atravessei. sabe. É isso. Amém. Você já atravessou a Amém. ponte. Amém. Eu acho assim, essa ponte de amizade, de amigos, de carinho, de amor, de ternura, de compaixão, de tanta gente envolvida no seu processo de recuperação, de bem-estar, né? São detalhes que fazem a diferença. E nesse detalhe que eu falo, vale a pena ser Ser humano. Esse é o nosso propósito. Vale a pena. Vamos Vale muito seguir a pena. nessa. Vamos seguir. Quer fechar? Só agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer você. Agradecer meu marido que tem me acompanhado no dia a dia. Se internou comigo, né? Agradecer minhas irmãs. A Lúcia que tá lá no dia a dia. Todo mundo. Cida, que não consegue me ouvir. Mas que todos estão, meu irmão, o Agenor, Marcelo, todos, meus amigos. É só gratidão, não posso falar nome, Sim. porque Sim. É muita gente. é muita gente que tem se dedicado E tem gente a com, uma e palavra tem gente amiga. que tem ciúme de você. Então você tem que falar no global. Geral, Porque senão vai falar, não falou meu nome. Não, todos, meus irmãos, todos, amigos. É isso, é gratidão mesmo. A gente vai seguindo e esperamos que isso venha, eu consiga vencer essa fase, né? Com glória, da melhor forma possível, que eu estabeleça a minha voz, que eu estabeleça a minha saúde, e que o dia que eu não estiver bem, eu vou ficar em casa. O dia que eu estiver bem, eu vou estar entre todos que gostam de mim e que eu gosto. Principalmente minhas crianças. Essa é você. Essa é sua história. Esse é seu legado. Né? De ser uma pessoa assim, diferente. Né? Sei lá. Diferente, sim, diferente. E o diferente chama atenção, né? É verdade. Então, assim, eu tô com você. Você sabe disso. Eu tenho certeza. Eu tô com Gratidão. você. Tô com você o tempo Muita todo. gratidão a todos, viu? Tô com você sempre. E agora eu vou fazer a propaganda. Dá um joinha. Mesmo com lágrimas nos olhos. Mas é bom, né, Rose? Por causa do Sim. engajamento. Porque assim a gente consegue perceber através dos números que nós estamos fazendo um bom trabalho. Quando as pessoas saem daqui e falam assim, nossa, Adriana, eu consegui falar, eu tô feliz, né? Eu tô leve. Isso é tão bom ouvir. Porque são detalhes da vida, Sim. né? E se o nosso propósito é compartilhar, Sim. que a gente continue compartilhando o bem, o amor, sempre. É isso que a gente vai fazer. Vamos. Tô aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, linda. Obrigada. Beijo a todos.